Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Vamos tentar fazer um percurso histórico aí, lá da Grécia Antiga até o modelo atual, beleza? Então, é muita coisa para ser vista, vamos estar atentos e vamos lá. Bom, a gente começa com os gregos, com os filósofos antigos, pensando sobre a natureza, né? A filosofia da natureza. É daí que vem a física que a gente conhece hoje em dia, justamente desse pensar sobre a natureza, sobre o que é o mundo ao nosso redor. A gente começa com bem antes de Leucipo, de Mileto, né, que é esse primeiro filósofo aqui que se apresenta. Ele, seguido por Demócrito, vão criar essa primeira teoria que a gente vai chamar de teoria atômica. É importante lembrar que antes deles, a gente já tinha alguns filósofos, já existiam pensadores tentando elucidar essa questão de qual é a criação de todas as coisas, de onde vem a natureza ao nosso redor, de onde vem o mundo ao nosso redor. Então, a origem das coisas, o que dá origem às coisas, já tinham essa preocupação. E aí foi sugerido que era o fogo, que era a água, que eram os elementos da natureza, fogo, água e terra, e ar, todos juntos misturados. Mas, com o Leucipo, ou Leucipo, de Mileto, a gente tem a primeira ideia de átomo em si, porque ele vai ser o primeiro, ou pelo menos os registros, né, indicam que ele foi o primeiro a supor que existiriam pequenos pedaços, existiriam pequenas partes nas coisas e elas formariam todas as outras, entende? Logo após, Demócrito, seu discípulo, vai seguir a mesma corrente de pensamento e vai desenvolver ela um pouco mais, transformando no que a gente tem hoje, né? Então, muitas vezes, quando se fala de modelo atômico grego, se fala do modelo de Demócrito, mas é importante lembrar essa relação que ele teve com o Leucipo, tudo bem? E qual que era a ideia de Demócrito? Já é muito parecida, em alguns aspectos, com o que a gente continua mantendo hoje em dia. Ele dizia, por exemplo, que tudo que existiam eram átomos e vazio, ou seja, entre as coisas, para que os objetos se movessem entre as coisas, necessitava existir um espaço, porque se não houvesse espaço entre as coisas, elas não poderiam se mover. Percebam que é muito parecido com que, quando a gente fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Então, para existir um objeto, é preciso existir um espaço para que aquele objeto esteja ali. Para que ele se mova, é preciso que o lugar para onde ele vai se mover esteja vazio. Porque se você tenta sentar numa cadeira que já tem uma pessoa sentada, vocês dois não conseguem ocupar o mesmo espaço, percebe? Então é preciso que a cadeira esteja vazia para que você consiga sentar nela. Da mesma forma, ou de maneira bem parecida, a grosso modo, Demócrito vai estar dizendo a mesma coisa. Primeiro, é necessário que exista o vazio para que os átomos consigam se mover nele. E o que é esse átomo que Demócrito chama? O átomo, no grego, é o a, que significa negação, o prefixo a de negação, e tomos, que significa dividir ou pedaço, parte, você pode pensar assim também. É só lembrar de tomo de livro, por exemplo. Um tomo de livro é o capítulo de um livro, né? Para quem leu Game of Thrones, você tem a mesma história dividida em várias partes, certo? Então, cada parte daquela seria um livro. Cada parte daquela é um livro e cada livro daquele é um tomo da história completa. Então, quando você junta o A e o tomos, você tem não divisível, não parte, não dividir, indivisível, tá bom? E é isso que Demócrito vai dizer. Se você conseguisse pegar um pedaço de galho que fosse, um pedaço de madeira, e cortasse esse galho e fosse quebrando ele, você chegar uma hora em que não ia conseguir quebrar mais. Se você catasse pedras e quebrasse essas pedras, em algum momento você não conseguiria quebrar mais. E nesse momento você atingiria o átomo, aquele pedaço em que não dá mais para quebrar, não dá mais para dividir. Logo, você chegaria no pedaço fundamental que forma a matéria, tudo bem? Um exemplo, eu encontrei esse vídeo, acho que ele vai servir para indicar como era a visão, qual era, talvez, o pensamento que passou pela cabeça de Demócrito ao olhar para a areia, por exemplo. A gente tem aqui uma câmera que vai dar um super zoom nesse nesse punhadinho de terra aqui, e tentem imaginar, se imaginar como o filósofo da época, olhando para isso, né, no calor do deserto ali, e pensando essas coisas em relação à natureza, ao arquê da natureza, à origem das coisas.
Então, percebam, você consegue dar um zoom, e com esse zoom, você atinge tamanhos minúsculos da matéria, né? Você atinge tamanhos muito pequenos, você chega a ver os grãozinhos de areia que eram ínfimos, agora gigantescos na tela, e você vê espaços entre eles. E o raciocínio de Demócrito e de Leucipo, né, por consequência, vão muito nesse sentido, de que toda matéria vai ser formada por entidades assim, pequenininhas, que são os átomos, que não podem ser quebrados, não podem ser divididas, e entre elas o espaço, para que a natureza consiga se mover. E quando você acumula esses átomos, você forma os objetos, assim. Essa ideia das figuras geométricas veio da escola pitagórica, se eu não me engano, onde eles acreditavam que para formar os objetos, os átomos teriam que ser figuras geométricas para poder se encaixar em tudo. Então você tem várias teorias já desenvolvidas nesse sentido, já que vão ser o prenúncio do que a gente vai chamar hoje em dia de átomo, tudo bem? Então, mesmo muito antigamente você já tinha essas ideias, você já tinha um pensamento nesse sentido, isso é bem interessante de notar. Aqui, essa imagem de baixo, eu coloquei para lembrar vocês sobre como que eles imaginavam a formação de cada objeto. Né? O átomo de Demócrito imagina que são partes indivisíveis, partes muito pequenas, certo? E essas partes, quando são do mesmo tipo, se juntam e formam um objeto, mas se juntam em proporções que ele não definiu, se juntam de maneira que ele não explicou também. E quem vai explicar isso vai ser o nosso modelo seguinte, que é o do átomo de Dalton, o modelo de Dalton, chamado de bola de bilhar, bola 8 aí da bola de bilhar. E o que Dalton vai propor? Ele vai dar uma organização química para esses átomos. Então, ele vai estudando e fazendo experimentos, ele chega à conclusão, ele postula conclusões onde ele vai se espelhar muito no que Demócrito já falou antes, ou seja, o átomo de Dalton também é indivisível, também é a menor parte da matéria, tudo bem? Além dele, também existe só o vazio, mas diferente do modelo antigo grego, o modelo de Dalton vai conseguir responder algumas questões químicas. Então, ele vai definir muito melhor, por exemplo, a quantidade de átomos de um material para a quantidade de átomos de outro material para que você formasse uma molécula, por exemplo. É ele que vai criar esse primeiro prenúncio do que seria a tabela periódica que a gente tem hoje em dia. Então, como que eu formo um ácido, como que eu formo um óxido de carbono aqui, como é o exemplo, né? Você vai juntar átomos de materiais diferentes, então átomos de tipos diferentes. Então ele vai começar a dizer que todos os átomos iguais vão ser bolinhas de bilhar, imaginem isso, tá bom? São bolinhas de bilhar de tamanhos iguais. Então, por exemplo, se essa bolinha verde é um átomo de hidrogênio, significa dizer que todos os átomos de hidrogênio do mundo, do universo, são bolinhas verdes de igual tamanho, de igual propriedade, maciças, indestrutíveis, minúsculas, tá bom? Se essa bolinha for considerar que é uma bolinha de oxigênio, então todas as bolas no mundo, todos os átomos no mundo são bolinhas de oxigênio vermelhas desse mesmo tamanho, entende? Então, cada bolinha dessa, segundo Dalton, seria um átomo e variando o seu tamanho, você variaria também qual elemento ela forma, certo? Então, um átomo de, sei lá, mercúrio, por exemplo, que é o símbolo que ele usou aqui, seria nada mais do que vários átomos de igual tamanho formando o elemento mercúrio, entende? E aí ele estabelece também, com a ajuda de Lavoisier e Proust, se eu não me engano, as leis que regem também a medida, a organização desses átomos, para saber em quais quantidades você tem que ter, quantos átomos de hidrogênio tem que misturar com quantos átomos de oxigênio para formar o elemento água, para formar o elemento natural água, entende? Então, Dalton vai ser o primeiro a supor esse tipo de coisa, e com esse tipo de modelo, com esse modelo daltônico, né, nós vamos ter as primeiras explicações químicas para os elementos da natureza, para as moléculas e para os átomos em si, né, para a primeira explicação de como que é formada a matéria, tudo bem? O John Dalton é o mesmo Dalton de daltônico, né, do daltonismo, por isso que eu usei esse adjetivo aqui. Mas continuando, a gente encontra alguns problemas no modelo de Dalton. Que problemas esses? Ele
ele sugeria, por exemplo, ele postulava, melhor dizendo, que esse átomo não tinha carga elétrica. Então, isso se torna um problema, porque em 1820, que é quando aconteceu, por exemplo, o experimento de Oersted, lá com eletricidade e magnetismo, você já tinha conhecimento de que existia, sim, a eletricidade. Desde Tales de Mileto, você já conhecia que existia um fenômeno associado à eletricidade, ao magnetismo. E como que o átomo forma matéria, mas ele não é responsável pela eletricidade? Isso ficou um pouco destoante. E, além disso, foram surgindo outras perguntas. E essas perguntas foram respondidas, em parte, pelo modelo seguinte, que é o modelo de Thomson. O que acontece? Com Thomson, a eletricidade já estava um pouco mais desenvolvida, os estudos acerca da eletricidade já estavam mais desenvolvidos, e você tem, por exemplo, você começa, na verdade, nem por exemplo, você começa com Michael Faraday a fazer diversos experimentos e com eles ter cada vez mais domínio, né? O Faraday foi muito conhecido por ser um físico experimentalista, e graças a ele, estudando a eletricidade, você tem vários experimentos que vão trazer novas respostas, vão trazer novas informações acerca da natureza da eletricidade. Então, essa coisa começa lá com Thales, passa pelo Oersted, chega em Michael Faraday, e depois dele você tem o Crookes, que, claro, entre um cientista e outro também teve muita gente envolvida, mas para adiantar aqui a nossa história, você chega com o Crookes. E o Crookes é responsável pelo tubo de Crookes, que nada mais é do que um experimento elétrico que vai ajudar o Thomson a elaborar um novo modelo atômico, o modelo pudim com passas, ou o modelo semente de melancia. E o que que era esse tubo de Crookes? Você tinha um tubo a vácuo, normalmente de vidro ou de quartzo, tudo bem? E aí de um lado uma placa metálica, do outro lado outra placa metálica, um cátodo, um ânodo, tá bom? Esse desenho aqui ele indica, eu até trouxe isso para vocês, que esse modelo indica que aqui é negativo e aqui é positivo. E é importante notar que é o contrário, tá bom? Isso na internet está cheio de coisas assim, de informações assim desencontradas. O cátodo é a extremidade positiva e o ânodo é a extremidade negativa. É só você lembrar lá de cátions e ânions, tudo bem? O cátion é o íon positivo, o ânion é o íon negativo, tudo bem? Então, muito cuidado com o que vocês encontram na internet. Dito isso, quando você liga essas extremidades de metal a um gerador de voltagem, no caso, né, um gerador aqui de alta voltagem, como é o exemplo da figura, você tem uma passagem de elétrons aqui entre uma extremidade dessa e outra dentro desse tubo, tá? Normalmente dentro desse tubo você colocava gases rarefeitos também, porque são gases em baixa pressão, tá bom? E isso fazia com que os elétrons se movessem, né? Os elétrons do metal aqui dessa extremidade saíssem daqui e atravessassem esse percurso e chegassem aqui no ânodo, tá? Então, aqui estava perdendo elétrons, logo ia se tornar positivo. Aqui está ganhando elétrons, vai se tornar negativo, tudo bem? E quando esses peixes atravessavam esse percurso, eles provocavam uma certa luminescência, tudo bem? E muitos cientistas da época estudavam os efeitos desse tubo e variavam, por exemplo, variavam a espessura dessas placas, variavam a voltagem, variavam os gases aqui dentro, variavam o material dessa bomba de vácuo. E nessas variações, o Thomson realizou um experimento simples, que foi aproximar um ímã e ele notou que esse feixe possuía uma carga, tudo bem? Ele era atraído ou repelido conforme ele aproximava ao ímã desse tubo. E com isso ele descobre, enfim, o elétron. Ele comprova que deveria existir o elétron, deveria existir algo com uma carga, algo com carga, e que fosse atraído ou repelido. Então, daí você tem a primeira comprovação experimental de que existia de fato o elétron, de que a eletricidade era um fenômeno devido ao elétron, e consegue supor também a carga do elétron. Você consegue definir que essa carga é negativa. E o Thomson faz mais do que isso e consegue também calcular qual era essa carga. Então, aquele valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vem daí, vem dos cálculos do Thomson, tudo bem? Aqui tem um pequeno vídeo mostrando como foi feito um exemplo, né, uma representação de como foi feito esse experimento. Só dar play aqui. Então, percebam, o feixe de partículas aqui, de elétrons, né, atravessando o tubo, e quando se aproxima o ímã,
o tubo se move, porque ele vai estar sendo, no caso, repelido e atraído pelos polos aqui do ímã. E quando você inverte, agora você tem o fenômeno contrário, né? Ao invés de repelir, vai atrair, ao invés de atrair, vai repelir, conforme estiver você, aproximando ou distanciando o ímã do tubo. Aqui no final, o próprio Joseph Thomson, próximo de uma ampola de Crookes, de um tubo de Crookes, né? Realizando seus experimentos. E esse modelo, ele é importante por alguns aspectos. Primeiro, essa mudança histórica, né, que eu já expliquei antes, de como você finalmente consegue comprovar o elétron, inclusive por isso ele recebe um Nobel em 1906. E essa nova noção de que o átomo possuía carga, de que a natureza elétrica era inerente ao material, inerente aos objetos, tudo bem? Do universo, da natureza ao redor. Esse modelo tinha uma característica muito específica de ser chamado de pudim com passas ou modelo de semente de melancia. E por que esse nome? Porque Thomson vai supor que o átomo é uma região assim, mais ou menos dessa forma, circular também, seguindo ainda, né, resquícios de como era o modelo de Dalton, então também era esférico, tá bom? Também era indivisível, também era a menor parte da matéria, mas a grande diferença é a questão da carga. Então, ele supôs que o átomo era todo carregado positivamente, com pequenas esferas negativas, né? Como se fossem sementes aqui numa melancia, ou como se fossem as passas desse bolo aqui, tudo bem? Então, o átomo todo é carregado positivamente, ele é uma massa positiva que, onde, né, na verdade, uma massa positiva onde nela existem pequenas esferazinhas negativas, que são os elétrons, tá bom? Então, essa era a ideia de Thomson. Só que aí a ciência avança mais um pouco, e com a ajuda de Rutherford, você tem uma variante agora desse átomo, porque ele vai supor um modelo diferente, vai supor um modelo com órbitas planetárias, e é justamente por essa nova estrutura que ele vai receber um Nobel 2 anos depois, em 1908, e é o átomo, é o modelo atômico já mais famoso, mais perto com o que a gente pensa hoje em dia quando lembra de átomo, tudo bem? É o modelo das órbitas, ou seja, esse modelozinho aqui, onde você tem prótons e nêutrons no centro, e você tem os elétrons, né, girando aqui ao redor, tudo bem? Com essas órbitas circulares, como ele supunha na época. Ou uma coisa mais assim, se você for imaginar sem as linhas, né, que é o desenho que a gente vê mais comum, então imagina elas mais próximas do, entre aspas, mundo real, como que seria o átomo para Rutherford, seria mais ou menos desse jeito, tá bom? Com esse núcleo, agora com cargas positivas e neutras, né, os prótons e os nêutrons, e o elétron, que é a carga negativa, orbitando esse núcleo, tá bom? E qual que é a grande diferença desse modelo para o modelo de Thomson? É que agora vocês conseguem ver que há um espaço, tudo bem? Há um espaço gigante, por sinal, entre o núcleo e o elétron. Isso aqui está fora de escala, só para ficar uma representação mais verídica, só que o cálculo feito é de que esse espaço é gigantesco, simplesmente gigantesco, porque o tamanho, para começo de conversa, o tamanho do próton e do nêutron em relação ao elétron é muito maior, tá? O elétron é muito menor, muito ínfimo, se não me engano, 10 vezes menor. Isso mesmo a nível atômico, você está falando de coisas muito pequenas. E o elétron menor ainda do que o próton, do que o nêutron. E a distância é gigantesca. Há uma estimativa que se faz de que, por exemplo, se o núcleo atômico fosse uma bola de futebol, o primeiro elétron da primeira camada estaria no, na arquibancada se essa bola estivesse colocada no centro do campo de futebol, entende? Então, você tem um espaço muito grande entre as camadas, entre os elétrons, entre o elétron e o núcleo, tudo bem? Mas como que o Rutherford chegou a essa conclusão, né? Como que ele comprovou que o modelo atômico mais perto da realidade não era aquele de Thomson, e sim esse modelo planetário? Ele realizou um experimento. E aqui, segundo o experimento de Rutherford, a gente tem uma comparação de como do resultado que era o resultado esperado e do resultado que o Rutherford obteve no experimento. Ele disparou um feixe de partículas alfa, são partículas, se não me engano, carregadas positivamente, então são partículas de cátions, certo? São partículas sem o elétron.
apenas com o próton e o nêutron, apenas com o próton, apenas com o próton. E quando você dispara esse feixe de partículas, a ideia é que ele fosse atraído, certo? E aqui o modelo de Thomson, o resultado esperado, era que ele fosse atraído e repelido ao mesmo tempo, né? Então, que ele fizesse mais isso, porque a carga total é uma carga positiva, certo? Você tem, esse daqui é o de Thomson, esse é o de Rutherford, tudo bem? Então, no de Thomson, aqui, a carga maior é uma carga positiva, né? Porque, como eu falei antes, com a melancia aqui, ó, a maior parte da carga vai ser positiva, já que são pequenas cargas negativas incrustadas numa carga maior positiva. Então, quando você dispara um feixe de prótons, de raios beta, raios alfa, você vai ter uma carga positiva se chocando contra uma massa de carga positiva. Logo, o resultado esperado era que essas cargas fossem repelidas, né? As partículas alfa fossem repelidas. Mas Rutherford, ao fazer isso, viu que aconteceu algo diferente, né? Algumas partículas atravessavam, algumas foram repelidas e outras atravessavam. Esse é o resultado atual no caso, para Rutherford, certo? Ele viu que esse feixe atravessava e era repelido só em alguns poucos casos. Para a gente ver isso, como que foi feito na época, tem aqui esse outro GIF mostrando como que foi essa repulsão, certo? Então, qual que foi a ideia que o Rutherford chegou? De que se atravessou é porque tinha um espaço entre o núcleo, o que ele chamou depois de núcleo, porque antes não existia núcleo, certo? Antes não tinha centro da melancia, né? A melancia era tudo aquilo e o elétron ficava ali como se fossem sementes. E agora não, agora há um centro onde a massa se acumula, onde a carga positiva se acumula, certo? Há um centro, há um núcleo para o átomo. E há uma região de órbita, há uma região ao redor, onde essas partículas vão estar atravessando no espaço entre o núcleo e essa região de órbita aqui, tudo bem? O experimento foi realizado aqui com um emissor de partículas alfa se chocando contra uma folha fina de ouro, né, que é mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí ele colocou um filme fotográfico ao redor e o que ele esperava era que esse feixe de partículas alfa se chocasse na folha de ouro e fosse repelido, né? Só voltasse, certo? Mas o que aconteceu foi que atravessou. Ele começou a perceber as luzes aqui brilhando no filme fotográfico, indicando que esse feixe de partículas estava atravessando a folha de ouro, algo que não deveria acontecer. Porque, segundo o modelo de Thomson, se o modelo de Thomson estivesse correto, o que deveria acontecer era apenas a repulsão, né? Positivo com positivo, repele, ela deveria só voltar, não deveria atravessar. Se atravessou, é porque há espaço. Se há espaço, o modelo de Thomson está equivocado e ele precisa ser atualizado. E foi atualizado com esse experimento de Rutherford, certo? Só que, novamente, a ciência deu outro salto e percebeu que o modelo de Rutherford, apesar de estar coerente, de fazer sentido, possuía um outro problema, e um problema muito grave. Problema esse que era justamente a órbita que resolveu a situação, certo? Porque, segundo Rutherford, o elétron ficaria aqui, orbitando em discos circulares ao redor do núcleo, certo? Só que é preciso lembrar que o nêutron não tem carga, mas o próton é positivo e o elétron é negativo. Logo, o elétron acabaria se chocando com o núcleo do átomo, certo? Ele acabaria entrando em colapso. E se o elétron sempre se chocasse com o núcleo, então a matéria simplesmente não seria estável e não teria como nenhuma matéria que nós conhecemos existir se o modelo de Rutherford estivesse correto. Então, ele explicou um resultado coerentemente e isso fazia sentido e isso comprovava sim que o modelo de Thomson não estava completo, mas o dele também não estava. E aí, se eu não me engano, Bohr, que foi aluno de Thomson? Não, Rutherford foi aluno de Thomson. Bohr vem depois. Bohr é quem vai trazer para a gente um modelo atômico que consegue resolver os problemas do Rutherford e, por consequência, também resolver os problemas de Thomson e de Dalton, certo? Ele vai propor a quantização do átomo, a quantização da matéria, né? Estava muito em voga na época, ali com Max Planck, com o fundamento do que a gente vai conhecer hoje por mecânica quântica,
por física moderna, tudo bem? E ele aplica isso num modelo atômico, e ele consegue resolver da seguinte forma. O elétron não vai ficar orbitando o núcleo atômico e sendo atraído para ele indefinidamente, sem controle, certo? Ele não vai ser atraído o tempo todo como se fosse um modelo planetário, que é o que o Rutherford propôs. Então, não é como se fosse a Lua em torno da Terra, sempre se aproximando, até a gravidade uma hora fazer com que a Lua se chocasse contra a gente. Que é o que vai acontecer, que não é o que vai acontecer, porque, se eu não me engano, a Lua está se afastando da gente a cada ano que passa. Mas isso é a história para outra, esse é assunto para outra história. Mas pensem nisso, tá? Você tem uma Lua em torno de um planeta. A gravidade vai puxando essa Lua para perto do planeta. E chega uma hora em que os dois vão se chocar. Então, para Bohr resolver essa situação, ele propôs que o elétron, ao girar em torno do núcleo, só poderia existir em uma quantidade específica de energia, certo? Então, ele ficaria numa camada, que é como vocês vão conhecer isso no ensino médio, né? São as camadas da distribuição eletrônica. Então, o átomo, o elétron no átomo só pode habitar uma camada específica. E essas camadas suportam uma quantidade específica também de elétrons, certo? Porque elas suportam uma quantidade específica de energia. Daí que, quando o elétron está numa camada mais baixa, como é, por exemplo, aqui no exemplo do GIF, a primeira camada, ele não vai ser atraído para o centro, porque ele não tem energia suficiente para se deslocar para o centro, certo? Ele fica numa posição, digamos assim, de equilíbrio, onde daqui ele não vai ser mais atraído, porque ele tem tanta energia que ele consegue girar aqui sem cair, tudo bem? Então, nessa primeira camada, ele consegue girar numa velocidade com uma energia tanta que ele não vai ser atraído para o centro e o modelo vai se manter estável, tudo bem? Isso, claro, foi provado experimentalmente, né? Tem cálculos e mais cálculos e experimentos mostrando como que isso fazia sentido. E isso também ajuda a responder outros problemas da época, como, por exemplo, a questão da luz. Vamos pensar um pouco na questão da luz, das cores, porque eu acho que isso ajuda a identificar melhor a importância desse modelo atômico aqui a nível de ensino médio, tá bom? O que acontece? Quando você tem um objeto recebendo luz, essa luz vem em forma de fótons, que eram conhecidos na época também por causa da teoria quântica, né? E quando esses fótons interagem com o elétron, eles dão energia para o elétron e quando o elétron ganha energia, ele salta de uma camada menor para uma mais alta, certo? Porque ele tem mais energia. Quando ele tem mais energia, ele fica instável, então ele quer voltar para a camada mais fraca, onde ele ficava mais estável, certo? Ele tem muita energia, ficou muito agitado. A gente diz que o elétron ficou excitado, né? Está no estado excitado de energia. Esse estado de excitação faz com que ele fique instável. Então, ele quer voltar à estabilidade. Ele quer voltar a ficar de boas, calmo, num lugar onde ele não ia nem descer nem subir, que era a primeira camada aqui, por exemplo. Tá bom? Nisso, ele precisa soltar a energia que ele recebeu. Então, percebam aqui no GIF. Ó. Aqui ele vai receber um feixe de energia, subiu, ele solta o feixe de energia e volta para onde ele estava, tudo bem? E nesse receber e soltar é que o átomo vai receber, por exemplo, a energia do Sol, a energia luminosa do Sol, e vai soltar um feixe de energia que vai chegar aos nossos olhos numa determinada cor, num determinado comprimento de onda que os nossos olhos vão interpretar como uma determinada cor, né? O nosso cérebro vai captar esse comprimento de onda através dos nossos olhos e dentro do cérebro a gente vai fazer essa interpretação visual e vai trazer para a gente uma representação em forma de cor, tudo bem? E essa cor vai vir justamente por causa também da quantização, que é desse fenômeno desse fenômeno aplicado pelo Niels Bohr ao modelo atômico, tá bom? E a palavra quantização, pessoal, a palavra quanta, certo? Vai estar significando justamente isso. A gente já falou sobre isso lá do elétron, e por isso que o elétron é uma carga quantizada. Lembra que a gente falou isso lá em eletricidade, certo? Por que quantizado? Porque o elétron só pode assumir valores discretos, ou seja, eu não tenho um elétron e meio, eu tenho sempre um elétron, dois elétrons, três elétrons de energia, no caso, tudo bem? A energia do elétron é sempre assim, em valores inteiros. Imagina você subir numa escada, você não consegue pisar em meio degrau,
você pisa no primeiro degrau, depois no segundo degrau, no terceiro, no quarto, no quinto. Você não consegue pisar na metade de um degrau em altura, certo? Você não consegue pisar na metade de um degrau. Da mesma forma, a quantização significa justamente isso. Quantidade, quantizar, quântico significa apenas isso. Dividir em pequenas partes, dividir em partes específicas, das quais você não pode tirar pedaços. Não há metades, tudo bem? Não há um quarto, não há um quinto. Há apenas um inteiro, dois inteiros, três inteiros, quatro inteiros. Da mesma forma, o elétron na primeira camada aqui, ele vai ter uma quantidade de energia e vai ter apenas essa. Ele não consegue ter ou ficar num lugar aqui na metade, tudo bem? Com o passar do tempo, vocês vão ver, estudando aqui a questão da distribuição eletrônica, lá em química, que existem ainda os subníveis, né? O S, P, D, F. Esses subníveis, sim, vão estar entre um nível maior e outro nível menor, só que ainda são subníveis específicos. Então, mesmo sendo valores entre um e outro, ainda são valores específicos que o elétron não pode não assumir. Ele não pode ir para outros valores que não esses predeterminados, tudo bem? Isso é que vai ser a quantização, tá? Então, não tem nada de místico, nada de religioso, nada de energia corporal ou vibracional, esse tipo de coisa, como é pregado nas pseudociências por aí, tá? A palavra quântico significa apenas isso, tratar do mundo muito pequeno, tratar da quantidade de energia bem delimitada, discretamente delimitada, tudo bem? Que não pode assumir qualquer valor, apenas valores pré-estabelecidos e pré-estabelecidos pela natureza. Isso é importante, tá? Não é que o Niels Bohr foi lá e disse, o valor tem que ser esse, mas é que através de experimentos, através de comprovação científica, através do método científico, né, calculando, realizando a experimentação, é que você chega à conclusão de que o valor é esse e sempre é esse, e todos os cientistas ao longo da história que repetiram experimentos também conseguiram os mesmos resultados, os mesmos valores, tudo bem? Os cálculos são todos de acordo, e hoje em dia a tecnologia que a gente tem vem justamente por estar seguindo modelos como esse, né, que foram comprovados cientificamente. Mas só que, né, a ciência ainda não estava completa. Aqui, antes de eu avançar, deixa eu mostrar aqui o vídeo que eu havia separado antes, né? Aqui da emissão do modelo atômico de Bohr, tudo bem? Você tem aqui os elétrons em torno do núcleo, e quando você tiver uma emissão de luz ou de calor também, que também é outra forma de energia, certo? Esse elétron fica excitado, ele recebe energia e ele precisa emitir ela de volta para poder voltar para o seu estado mais confortável, né? Para o seu estado... Há uma palavra específica para isso que me fugiu agora. Mas, como eu havia explicado antes, né? Ele recebe uma quantidade de energia e ele precisa se livrar dessa quantidade de energia para poder voltar para um estado normal, né? Para um estado menos excitado, para um estado mais calmo aqui, um estado de equilíbrio. Acho que essa é a palavra, um estado de equilíbrio, tudo bem? E quando ele faz esse salto quântico, nesse sentido, salto quântico, ele saltou de uma quantidade de energia para outra, tudo bem? Tem nada de místico aqui na história. Quando o elétron faz esse salto quântico, então ele emite de volta a energia que ele recebeu, mas emite agora seguindo as suas próprias características, ele reemite isso num certo comprimento de onda, com uma certa frequência, tudo bem? E aí a gente vai interpretar isso como luz, interpretar isso como calor, interpretar isso como vários outros fenômenos, tá? Graças ao modelo de Bohr, ele também vai receber o Nobel, como mencionei, e também vai ser um personagem muito importante para a história dos modelos atômicos, tá? Aí, além dele, a gente tem ainda outro personagem importante, já agora tratando do átomo moderno. A gente está aqui por volta do ano de 1929, né, que é quando já a mecânica quântica está bem mais desenvolvida, e a gente vai ter a dualidade da partícula, certo? E a dualidade é algo muito importante quando a gente estuda fenômenos ópticos também, e ela também está relacionada aqui ao elétron, tá? O elétron, segundo o modelo de de Broglie, vai ser, além de partícula, também vai ser onda, tá? Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, olha só, o modelo de Bohr, o modelo aqui com uma órbita certinho, girando em torno do núcleo, já com uma quantização, certo? Ele vai ter uma quantidade de energia específica, mas, segundo de Broglie, esse átomo não era uma bolinha girando em torno do núcleo, mas sim uma onda em torno do núcleo, uma onda se propagando ao redor do núcleo, certo? E como que ele chega a essa conclusão? Aqui tem uma equação super simples, vou mostrar para vocês,
que parte da relação da energia proposta por Einstein, tudo bem? Essa energia que, inclusive, utiliza a velocidade da luz aqui para fazer esse cálculo. E faz sentido você utilizar isso para calcular o de um elétron, porque, no fim das contas, o elétron também vai ter essa capacidade de se mover nessa velocidade, tá bom? Aqui você tem a constante de Planck, que é uma constante usada na mecânica quântica, que já é outra história, mas utilizada nos cálculos quânticos para você conseguir definir alguns valores, como, por exemplo, esse no de Broglie. Você consegue também calcular coisas relacionadas à própria energia mesmo das partículas, né, que é essa a fórmula aqui de cima, é igual a H vezes V. Então, a energia de uma onda eletromagnética vai ser calculada com a ajuda da constante de Planck também, tá? E com isso você consegue encontrar um comprimento de onda para alguma coisa que deveria ser só uma partícula. Então, como que uma coisa que é uma partícula tem um comprimento de onda, sendo que comprimento de onda é uma característica específica de uma onda, e não de uma partícula? E aí, diversos experimentos ajudaram nisso, diversos cientistas contribuíram com isso, tá? Você tem um experimento de... Acabou de me fugir o nome do cientista, mas tem um experimento... Aqui, tem um experimento da dupla fenda, que vai também mostrar como que o elétron consegue se comportar ao mesmo tempo como onda e como partícula. Então, diversos experimentos, isso foi uma revolução muito grande na ciência, conseguiram mostrar que o elétron tinha as duas características, o que a gente chamou de dualidade onda-partícula, que às vezes ele se comporta como onda e às vezes ele se comporta como partícula. Isso é um fenômeno quântico, no sentido de que é um fenômeno do mundo quântico, do mundo subatômico, tá bom? E é quântico também no sentido de que ele obedece obedece a números específicos, obedece a uma quantidade de energia específica, tá bom? E com isso, o de Broglie vai conseguir propor esse modelo atômico, onde o elétron, por ser uma onda e uma partícula, vai ter um movimento um pouco diferente do que a gente supunha com o modelo de Bohr, tudo bem? E junto a ele, a gente tem o Heisenberg. O Heisenberg, não o Heisenberg do Breaking Bad, mas inspirado, né, o Heisenberg do Breaking Bad, no caso, inspirado nele, nós vamos ter que o Heisenberg vai propor uma ideia muito simples na hora de se falar dela, mas muito complicada em termos do que ela implica, certo? Principalmente na física, obviamente. Ele diz o seguinte, ao calcular o movimento de um objeto quântico, ao tentar calcular a sua posição, você não consegue ao mesmo tempo dizer a sua posição e a sua velocidade. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. A grosso modo, simplificando, você não consegue dizer a velocidade de um objeto e a sua posição ao mesmo tempo, tá? Então, se a gente fosse pegar uma piada clássica sobre isso, de um guarda multando um cientista, né? Então, o guarda conseguiria dizer qual a posição do carro do cientista, ou seja, conseguiria dizer em qual quilômetro o carro do cientista estava, mas não conseguiria dizer qual a velocidade do carro do cientista. Ou o contrário, se ele conseguisse dizer a velocidade, ele não conseguiria dizer a posição, tudo bem? E por que isso acontece? Por causa de fenômenos quânticos, que não estão além do que a gente está estudando aqui agora, mas fenômenos que foram primeiramente visualizados pelo Heisenberg e comprovados depois experimentalmente e também matematicamente, tá? Então, quando o elétron adquire essa propriedade de onda-partícula, quando descobre-se, na verdade, essas propriedades, você entende também, com o auxílio do Heisenberg, que você não poderia, ao mesmo tempo, dizer onde o elétron está e a sua velocidade. Então, você diz ou a sua velocidade ou a sua onda, tudo bem? E por muito tempo isso gerou uma controvérsia sobre se isso era verdade ou não, e só no modelo seguinte é que a gente vai ter essa resposta. Mas antes disso, vejamos aqui como fica o modelo, olha só. E agora ele vai ser chamado de modelo de orbitais, por causa dessa ideia do Heisenberg. Então, agora você não tem mais a certeza de que o elétron está aqui, nessa posição ou com essa velocidade. Então, o que você vai ter vai ser uma probabilidade de encontrar o elétron nessa região, né? Uma probabilidade de que, olha, eu não consigo dizer a posição dele, mas consigo dizer a velocidade. Então, com a velocidade dele e sabendo que ele tem essa energia, eu consigo dizer que a posição dele deve ser mais ou menos aqui nessa região, certo? Então, a grosso modo seria isso. A grosso modo eu estou dizendo que o elétron vai estar mais ou menos por aqui, numa órbita,
e numa região de órbita, mas não mais no sentido de órbita que a gente tem quando se fala de planetas, né? Planetas orbitando, mas uma órbita no sentido de uma nuvem mesmo, tá? Tem uma nuvem em torno do núcleo e o elétron pode estar em qualquer lugar dessa nuvem, tá bom? Nessa camada dessa nuvem que vai chamar de orbital, tá? Só que isso ainda não é suficiente. O de Broglie ganhou o Nobel por explicar a questão da dualidade do elétron. O Heisenberg vai ganhar o Nobel também em 1932 por causa, né, devido ao auxílio que ele deu na mecânica quântica e também no estudo da radiação, se eu não me engano, tá bom? Mas ainda não foi suficiente. Vocês viram que até aqui a gente teve vários, desde que foi instituído o prêmio Nobel, exceto o Dalton, que não ganhou. Mas desde lá até aqui, todos eles ganharam prêmios Nobels, né? Ganharam um prêmio Nobel, mas ainda assim, mesmo com a contribuição de todos esses, ainda não tínhamos chegado a um modelo mais próximo da realidade, porque ainda existiam fenômenos que não conseguíamos explicar, tudo bem? E isso só vai ficar mais claro aqui com o modelo atual, que é o modelo de Schrödinger. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu estudei isso, esse é o modelo mais atual que nós temos, tá bom? Se tem alguma coisa além disso, eu não estou sabendo ainda, não pesquisei ainda sobre, mas é o que a gente pode trazer para vocês aqui hoje, a nível de ensino médio, tá bom? O Schrödinger vai propor a equação de Schrödinger, e a equação de Schrödinger vai justamente resolver o problema do, do Heisenberg, porque não resolver de fato, mas vai conseguir dar mais um suporte para comprovar que a ideia dele estava correta, né? Porque com a equação de Schrödinger você consegue agora calcular muita coisa, e muita coisa mesmo, em relação à partícula. Você consegue determinar a energia dela, você consegue determinar os 4 números quânticos de um átomo, né, que vão ser referentes à camada, à subcamada, ao momento magnético também desse átomo, tá bom? O que depois a gente também vai conseguir calcular o spin do elétron desse átomo, que já vai conseguir explicar também de onde que vem o magnetismo. Então, se lá atrás com Thomson a gente conseguiu mostrar, com Thomson a gente consegue perceber, né, graças a ele, a gente consegue identificar de onde vinham os fenômenos elétricos, o que causava os fenômenos elétricos, né, que era o elétron. Agora também com o Schrödinger a gente consegue provar de onde que vem os fenômenos magnéticos, e com ele a gente consegue provar que o spin é o responsável por esse movimento, certo? Por esse fenômeno, perdão, tudo bem? E aqui a gente tem um novo desenho de como que fica, uma nova representação de como que fica o átomo de Schrödinger, o átomo mais atual, tá bom? Então, algo bem distante do que a gente via antes, né? Que é aquele modelo planetário, que tem o núcleo, tem o próton e o nêutron, e ao redor o elétronzinho girando. Então, a gente percebe que é um pouco mais complicado do que aquela representação, tudo bem? Você vai ter agora que os elétrons são ondas partícula, tudo bem? Então, elas têm uma nuvem de probabilidade de serem encontradas, e essa nuvem varia conforme a camada energética dessa onda partícula, e ela fica ali em torno de um núcleo, sim, mas em posições muito mais distintas, muito mais diferentes do que a gente supunha antes, né? Não é aquela coisa nem circular e nem em elipse, como foi proposto antes com os outros cientistas, tá bom? Você tem agora cálculos bem mais complicados a serem feitos, né? Você tem aqui um exemplo da equação do hidrogênio e da densidade e probabilidade de encontrar um elétron nessa região. E com a equação de Schrödinger, que vai ser algo parecido com isso, eu não lembrei de colocar ela aqui no slide, mas com a equação de Schrödinger você vai conseguir agora calcular várias coisas diferentes em relação a uma onda-partícula. Ela vai ser justamente uma equação de onda que vai conseguir explicar várias características dos elétrons e, por consequência, também dos átomos, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de como que ficaria mais ou menos uma animação disso, tá? Como que algo poderia ser ao mesmo tempo uma partícula e uma onda. Aqui seria a onda, a camada K, você estudou lá na química, a camada K seria essa primeira camada, seria essa camada circular aqui, tudo bem? E aí ele vai saltando de camadas em camadas, mostrando como que ficaria mais ou menos o desenho, certo? E aí na hora de calcular, gente, pense o seguinte, eu não consigo dizer ao mesmo tempo, por causa do princípio de Heisenberg, a posição e a velocidade. Então, eu consigo dizer, por exemplo,
aqui a posição. A posição eu sei que é em algum lugar desse caminho. Mas qual a velocidade ele vai estar quando ele estiver aqui? Não sei dizer, tudo bem? Então, eu vou conseguir algumas informações e outras não, certo? E a gente vai ver também a diferença visual, né? De que não vai ser mais aquele círculozinho perfeito que a gente imaginava antes, tá? Então, o que que é o átomo hoje em dia? Para vocês terem uma ideia mais próxima, eu não consegui encontrar essa imagem destacada de um jeito bom para mostrar para vocês. Mas o átomo hoje em dia seria algo como tudo isso aqui ao mesmo tempo, tá bom? Seriam todas as probabilidades ao mesmo tempo, girando ali e lançando e recebendo energia ao mesmo tempo, então seria algo bem mais confuso do que a gente imagina usualmente, tá bom? Então, para encerrar, vou fazer aqui uma pequena revisão com vocês, tá? A gente tem o Leucipo e o Demócrito com a primeira ideia de átomo, né? O não divisível, o que é a menor parte da matéria, a menor parte que constitui todas as coisas, tá bom? Depois a gente avança um pouco e com Dalton a gente tem o átomo indestrutível, o átomo neutro, ou seja, que não tem carga, um átomo maciço também, não há como atravessá-lo, são como se fossem bolas de bilhar, tá? E conforme o tamanho dessas bolas de bilhar, você formaria os átomos que formam os elementos químicos também, tá bom? Depois a gente tem o Thomson, com o modelo pudim com passas, onde agora a gente tem carga, continua sendo o átomo, continua sendo indivisível, indestrutível, mas agora ele tem uma carga positiva com pequenos grãos de carga negativa, tá bom? Continuando, a gente tem, avançando um pouco mais, a gente tem o Rutherford. E com o modelo de Rutherford, você tem um modelo com órbitas, tá? Esse primeiro modelo de órbitas são órbitas circulares, perfeitas, tudo bem? E o elétron girando em torno de um núcleo, onde tem um nêutron e um próton, né? Agora você tem partículas menores, e o átomo, que antes era a menor parte da matéria, agora você vê que tem partes menores dentro dele, né? Você tem subpartículas agora, subpartículas atômicas. Então, algo que não poderia ser dividido, agora foi dividido, foi percebido que há partes menores nele, tá bom? Depois dele, você tem o modelo de Niels Bohr, que a nível de ensino médio é o modelo, são esses modelos os mais importantes para vocês estarem atentos. O modelo de Bohr vai ser um modelo que vai possuir o salto quântico, um modelo onde a mecânica quântica vai estar sendo aplicada pela primeira vez para explicar o porquê o elétron não se choca diretamente com o núcleo, né, positivo, tudo bem? Além desses 5 modelos aqui e dos modelos, 5 aqui no caso são só 4, né, mas tem mais 5 com o modelo de de Broglie, 6 com o modelo de Schrödinger. Além desses modelos, tinha vários submodelos no meio do caminho, vamos dizer assim, tem vários e vários cientistas que ajudaram ao longo dos séculos a desenvolver esse modelo de átomo que a gente tem hoje, tudo bem? Então tem muita contribuição de muita gente que não daria para mencionar todo mundo aqui. E tem ainda outras coisas atuais que eu não mencionei, que são, por exemplo, as partículas que formariam os prótons, as partículas que formariam os nêutrons, as partículas que formariam o elétron, tudo bem? Você tem muita teoria nesse sentido, falando sobre quarks, sobre leptons, sobre outros componentes, outras subpartículas atômicas, tá bom? Mas que eu já achei abstrato demais para trazer hoje. Então, em caráter de revisão, de ensino médio, isso é o suficiente, mas quem quiser pesquisar mais, tem muita coisa aí também, né? Até você chegar na teoria das cordas, que vai explicar, por exemplo, o que formaria todas essas subpartículas, ou no Waltz de Higgs, que é outro exemplo também de teoria já bem mais moderna, bem mais atual, para explicar o que forma as partículas que formam os átomos, que formam todas as coisas, tá bom? Para finalizar, eu tenho esse pequeno simulador aqui para mostrar para vocês, com alguns exemplos de como que você pode estar visualizando, eu consigo clicar aqui, isso, visualizando os átomos, não na vida real, mas em laboratório, certo? A simulação do FET Colorado, eu já usei ela antes com vocês, acho muito prático, só esperar abrir aqui um pouquinho. E aqui, modelos do átomo de hidrogênio. Certo. O que a gente tem aqui? Nós temos a predição, né? A predição, no caso, ele vai usar um modelo para nos mostrar o que vai acontecer, tá bom?
Aqui as cores também, ó, o elétron azulzinho, o próton vermelho e o nêutron o cinza, tá? Eu vou ligar aqui um feixe de partículas, no caso de luz, como eu falei antes, as luzes são formadas por fótons, que também são quantas de energia, são quantos de energia, tudo bem? E aqui ele tem todas as cores, porque é a luz branca, então vou botar um monocromático, só para ficar mais simples. Por exemplo, eu vou botar um verde, tudo bem? Então, pronto, uma luz verde, partículas verdes se chocando contra o modelo bola de bilhar, o modelo de Thomson, certo? Então, aqui é justamente o que o Rutherford esperava, né? Quando ele disparou, o que se espera era que só se chocasse e voltasse, percebe? Com o modelo pudim de passas, olha só, você tem agora uma emissão de energia também, ó, quando essas partículas se chocam com o centro aqui com o centro desse modelo atômico. Não está sendo tudo repelido porque, novamente, isso aqui são fótons, tudo bem? Então, isso aqui não tem carga elétrica, propriamente dita, tá bom? São fótons de energia, então, que é puramente energia. Não é como o feixe que o Rutherford utilizou no seu experimento, porque o feixe lá era de partículas alfa, então era um feixe de cargas positivas, certo? Era um feixe de prótons, tá bom? Aqui no modelo clássico de sistema solar, ele só explode. E por que ele só explode? Ele só explode porque ele só explode porque o elétron vai ficar girando em torno do núcleo positivo e vai ser atraído. E quando ele for atraído, simplesmente vai explodir, simplesmente vai cair, certo? Vai se chocar um contra o outro e vai explodir, a matéria é instável, não tem como ele se sustentar. Chegamos no modelo de Bohr, e no modelo de Bohr, em algum momento, esse feixe vai atingir o elétron que está aqui orbitando, e quando ele atinge o elétron, a gente consegue fazer com que ele salte de uma camada para outra. Não sei se algum deles vai atingir, ninguém vai. Vou colocar aqui um menor, não? Um aqui mais energético para ver se alguém interage com ele. Não está interagindo. Achei que o simulador fosse fazer isso também, perdão. Mas como eu mencionei antes, né? Você vai, quando esse... agora aqui funcionou. Beleza. Então, agora eu tenho energia suficiente para que quando essa energia interaja com o elétron salte de camada, certo? Ó, percebam aqui ele saltando. E quando ele desce, ele vai emitir também, ó, viu? Aqui foi emitido aqui de novo, foi emitido aqui de novo. Essa emissão é justamente ele devolvendo a energia que ele recebeu, tudo bem? A partícula interage com ele, faz com que ele suba, e quando ele perde energia, ele libera essa energia que estava acumulada, perfeito? O modelo de de Broglie, que é o modelo ondulatório, então agora não é mais uma partícula girando, agora ó, a gente tem a noção de que o elétron também é uma onda, então agora ele vai continuar saltando e continuar emitindo energia, só que agora com esse outro formato aqui. E o modelo de Schrödinger, que é o último, que é esse modelo de nuvem, é um modelo já de nuvem atômica, um modelo de orbital atômico, onde você vai ter apenas uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron, não vai ser mais uma coisa bem definida como era uma onda ou como era uma partícula, tá bom? Então, por hoje é só. Sei que foi bem resumido, foi muita coisa, e também tem muito detalhe aqui no meio do caminho. Então, na atividade, está cobrando mais algumas coisas para vocês pesquisarem, se aprofundarem em alguns casos. E é isso, a gente se vê na próxima.